Bom dia. Deus não poderia me inspirar desejos irrealizáveis. Portanto, posso, apesar de minha pequenez, aspirar à santidade. Santa Teresinha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 9, versículos de 18 ao 22. Aconteceu que Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, a pergunta é: quem dizem os homens que eu sou? Quem diz as pessoas que eu sou? Cristo pergunta isso, ele quer ouvir o que as pessoas pensam, acham sobre ele. Mas a outra pergunta é que vai incomodar os apóstolos: E vós, quem dizeis que eu sou? Porque na primeira pergunta eles respondem de pronto. Uns dizem que tu és Elias, que tu és João Batista ou um dos antigos profetas. Mas quando eles recebem a outra pergunta no coração: E vós, quem diz que eu sou? Nesse momento, diretamente, essa pergunta incomoda o coração deles. Há uma reflexão de início. Cada um deles se pergunta: nós que caminhamos tanto com ele, vimos tudo que ele pode fazer, os milagres, nós que estamos com ele todo o tempo, e nunca paramos para pensar quem é Jesus. Só Pedro tem uma resposta de pronto mesmo: Tu és o Cristo de Deus. E Pedro só consegue dar essa resposta porque estava naquele momento revestido do Espírito Santo. E nós que estamos, meu irmão, minha irmã, na caminhada há muito tempo, professando a nossa fé, às vezes não paramos ainda para pensar quem é Jesus para você. Essa pergunta é para o seu coração, é para o coração individualmente de cada um, meu irmão, minha irmã. Não pode. A outra pergunta é aquela que lidamos no dia de hoje: o que os outros pensam que é Jesus? O que os outros falam que é Jesus? Como que as outras pessoas, nossos irmãos e irmãs, acreditam em Jesus? Mas o que Jesus quer saber é do seu coração. E essa resposta, meu irmão, só pode ser dada do seu coração para o coração de Jesus. É de coração para coração. Você tem que estar em intimidade com a sua oração para dar essa resposta. Entender que Ele é o Cristo de Deus. Entender que Ele é o Deus da sua salvação. Ele é o Deus que pode acalmar a sua dor, porque acalmou a tempestade, curar a sua dor, curar na sua alma os traumas. Ele que pode mudar a sua vida completamente. Só do seu coração, repito, para o coração de Jesus, essa resposta é verdadeira. Assim como revestido do Espírito Santo, Pedro soube dar essa resposta. Então, meus irmãos e irmãs, Pedro faz essa resposta com uma precisão. Tu és o Cristo de Deus. Ele está com o Espírito Santo, com intimidade com o Espírito Santo. De
de olhar tudo, de tentar entender tudo. Entenda no seu coração o Cristo que quer te dar, te levar à salvação, te levar ao céu. Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus, fiquem selados na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, e que a bênção do Pai Todo-Poderoso venha sobre nós e assim possa nos dar sempre, cada vez mais, essa certeza da salvação, a partir do momento que reconhecemos Jesus como nosso Deus, o Cristo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.